Bem-vindos ao Me Conta Seu Processo, seu espaço para passar pelos processos da vida na companhia das suas amigas psicólogas. 7º episódio da primeira temporada, né, Pri? Sim, e hoje nós estamos com a presença ilustre da Muito nossa woman boss, Gisele Gomes. Olá, meninas. Bem-vinda, Gi. Gente, vocês reparam que eu dou apelido para todo mundo, então, assim, posso chamar de Gi? Sim, Já com estou certeza. íntima. Bem-vinda, Gi. Bem-vindo, Gisele. A gente está muito feliz de ter você nesse episódio. Vai ser um tema muito bom, né, Pri? Vai sim. E assim, pra mim é super especial, porque eu conheço a Gi há milhões de anos. Os avós da Gi foram padrinhos de casamento dos meus pais. Então, a minha família e a família da Gi andam meio que juntas, assim, longos anos de amizade, né? Então, sou muito amiga da irmã dela, e aí amiga dela também do irmão dela, então da mãe dela, de toda a família. De toda a família. Sim. Muito obrigada, meninas. Um prazer enorme. Eu me senti muito lisonjeada com o convite. E estou aí animada para a gente discutir um pouquinho sobre esse tema que muito me interessa e é importante, faz parte da minha vida, né? Hoje nós vamos falar sobre negócios, sobre gestão, sobre produtividade. A Gisele vai contar para a gente daqui a pouco toda a trajetória dela, né? Da Gold, que é também esse empreendimento, essa empresa, que ela é a gestora CEO, né? Vamos dar um nome chique, mas a gente vai aprofundar sobre isso já já. Antes, a gente quer fazer um agradecimento especial, né, Pri? Sim, a nossa querida Jolie Boutique, Di, arrasando sempre, vestindo a gente. E aí, temos promoções para falar sobre os produtos dela. Que legal. Então, olha, a Jolie Boutique tá com uma coleção nova e tá com ofertas pro Dia das Mães. Sim. Então, não percam, gente. Tem vários looks. E, assim, eles têm looks para vários tamanhos. Tem looks plus size, tem looks, sei lá, de P até plus size. Então, não percam, tá maravilhosa a coleção. Vocês podem ver, assim, estamos maravilhosas, né? Então, Edi arrasa demais. Então, gente, não percam promoção Dia das Mães, hein? Presentão pra mãe. Isso, e aí a gente, moda outono e inverno, eu já tô querendo trocar todos os looks, então vão lá conferir. No Instagram da Jolie Boutique, vocês conseguem fazer encomendas para o Brasil inteiro. Bom, a gente sempre tem uma bebidinha temática para regar a nossa conversa. Sim. E para a minha alegria, hoje a nossa bebida temática é o fabuloso café. Essa iguaria brasileira, que também é uma bebida muito comum em momentos em que a gente está, assim, precisando focar, concentrar, trabalhar, está muito presente nos ambientes corporativos de trabalho. Então, por isso, a nossa escolha hoje pelo café para regar a conversa. A Pri, gentilmente, que a Pri não é a maior fã de café. Não sou, gente. Eu não sou madura ainda o suficiente para desenvolver o hábito de tomar café. Mas eu sei que é uma bebida que a Fabiola gosta e a Gi também gosta, felizmente. Então, e assim, eu não odeio café, assim. Eu acho o cheiro interessante, o paladar até que me agrada, mas não é algo que eu tenho hábito, assim, de tomar. Mas, enfim, respeito. Tem até amigos Tem que até tomam. amigas que tomam. Eu tenho até uma relação um pouco tóxica com o café. Se deixar, eu tomo o dia inteiro, mas estou, assim, readequando o sono, né, Pri? Que a Pri já andou puxando nossas orelhas nos episódios ao longo dessa temporada. O café pode ser um aliado para dar energia, mas ele também pode sabotar sono. Lembrando que não é recomendado, vários estudos científicos falando que não é recomendado tomar o café depois das 3 horas da tarde. Isso eu tô conseguindo. Até às 15 horas, café ok, mais que isso vai atrapalhar seu sono. Jura? Sim. Tem que... Estou fazendo isso errado. Depois das 15, aí a gente já começa, assim, um chazinho de erva cidreira, aí a gente volta pro chá, né? Mas é isso. Temos essa bebidinha e já vamos começar aqui com o nosso primeiro bloco, o bloco mais importante para a gente conhecer mais da história da Gi. Então, Gi, conta pra gente o seu processo de se tornar uma mulher de negócios. Muito interessante esse tema, né? Porque quando eu refleti a respeito disso, falei, mulher de negócios tem um peso, né? Tem um peso. E eu fiquei refletindo, quando me tornei uma mulher de negócios? E aí eu acho que eu tenho que voltar um pouquinho atrás, né? Nunca foi um planejamento, uma pretensão ter uma empresa, ser uma mulher de negócios.
Não sei se a Pri sabe, mas o meu sonho de infância era ser comissária de bordo. Sim. Que legal. Você fez curso, não fez? O Fernando também fez, Sim, né? fiz curso de comissária de bordo. Então, esse era o meu objetivo. Então, quando a gente morava no sítio, eu ainda via aquele, nossa, eu quero ser comissária de bordo. E isso eu segui por um bom tempo, até minha adolescência, cheguei a fazer cursos e tudo mais. Aí, em um determinado momento, eu passei por outras empresas, né? Tive experiências bastante variadas em algumas empresas. E só que depois eu vim a ter o filho, né? Vim a ser mãe, aí muda um pouquinho os seus planos. Como que você vai ficar fora? Como que você vai investir nessa carreira, né? E aí, antes de iniciar a Gold, eu tive a experiência numa empresa exatamente no mesmo ramo que é a Gold hoje, né? E foi uma experiência muito legal, muito incrível. Foi ali que eu aprendi, que eu conheci esse universo do comércio exterior, que até então tem algumas coisas que a gente nem imagina, né? Que isso vem de fora, né? É um mercado muito grande. E ali, nessa empresa, realmente foi onde eu me identifiquei com a área. Fiquei com aproximadamente, acho, quase 3 anos lá. Tive a experiência, porque eu entrei na empresa para a área administrativa financeira. E eu fui convidada para ir para o comercial. A princípio me assustou um pouco, mas era a oportunidade que eu tinha, né? Fui para a área comercial. E aí eu me encantei mais ainda. Chegou um determinado momento que o nosso período se encerrou ali, né? Então, as expectativas eram diferentes e eu decidi sair. Só que eu queria continuar nesse universo. Eu tinha gostado muito disso que eu estava fazendo, né? E aí eu falei, eu acho que eu vou abrir um agente de cargas. E aí eu falei com uma amiga na época, num churrasco, na casa da minha mãe. E aí eu falei para ela, o que você acha de a gente abrir um agente de cargas? Ela também tinha tido experiência na área. E ela falou, eu topo. Eu falei, mas eu não estou brincando. Ela falou, não, mas eu também não estou brincando. Eu falei, vamos pensar a respeito. E como sempre, eu sempre fui muito amiga da minha mãe. E aí eu consultei a minha mãe. Fui contar para ela, né? E ela falou assim, mas me conta mais, como que é isso, né? Expliquei um pouco para ela como seria. E aí ela falou assim, Gi, olha, se você faz o que faz, a dedicação que sempre você teve nos lugares que você esteve, se você tiver o seu negócio, com certeza vai dar certo, porque você vai colocar toda essa energia que você já coloca, né? E foi assim. E aí eu falei, então vamos, já tinha o sim que eu precisava, né? Vai que tudo vai dar certo. E aí nós começamos. Então, começamos eu, mais uma sócia, e aí eu precisava de mais uma pessoa, porque essa sócia ia cuidar da parte operacional, eu ia cuidar da parte comercial e administrativa, e eu precisava de alguém de compras, né? Que no nosso meio chama de pricing. E aí pensei na minha irmã. Fiz um convite para ela, falei, olha, eu não sei muito bem o que é isso, mas se você está falando que eu tenho condições, eu vou. É um confiando no outro, né? Que legal, né? Você confiando na sua mãe, Que sua irmã confiando em você. Exatamente. Aliás, beijo, dona Ida, beijo, Nani. E aí nós começamos às 3, né? Foi em setembro de 2012, né? A Nani sempre brinca, né? Porque eu dei um treinamento para ela super longo, de 1 horinha mais ou menos, e ela já estava apta para a gente trabalhar. E no começo é tudo muito difícil, né? A gente não mapeia todos os riscos, tudo que vai ter, né? Então, a gente se depara em algumas situações, assim como a abertura de uma conta, por exemplo, no banco, que hoje é muito simples, você tem tudo aí virtual, né? Então, a gente se deparou em situações assim, de dificuldade com banco, dificuldade em abrir fornecedor, porque você manda o seu cadastro e você tem o CNPJ há poucos dias, né? Clientes, a mesma coisa. Então, todo esse processo do início. Menos de um mês, o Nando também veio fazer parte do time, então, praticamente, nós começamos a empresa com 4 pessoas. E foi assim, como eu imagino que para ninguém no começo é fácil, para a gente também não foi diferente. Mas eu acho que nós focávamos tanto no trabalho, onde nós poderíamos chegar e alcançar. Então, as coisas fluíam facilmente, né? Com menos de 6 meses, nós já tínhamos mais 4 pessoas no time. Então, nesse momento, a gente já começou a conseguir a separar um pouquinho mais. Então, departamento comercial, departamento operacional. Então, a gente começou ali bem
de uma forma mais simplista, começou a departamentalizar a empresa. Isso foram por mais alguns anos. Eu vim a me casar em 2014. Casei em 2014. E na época, eu trabalhava em São Paulo. E essa rotina de São Paulo, né? 2, 3 horas para ir, mais 2, 3 horas para voltar. E aí eu fiz o convite para ele. Falei, você quer vir trabalhar conosco? E eu não tinha condições de contratá-lo, né? Então, veio fazer parte da sociedade com a gente. Então, ele Ganhando veio... menos do que você ganha. Super. Eu falei assim, olha, não, agora, inicialmente, nós não temos condições de te contratar como você realmente precisa. Mas, vem que vai dar tudo certo. E ele já estava pensando mesmo em buscar alguma coisa mais próxima, né? A gente tinha casado recentemente, então como que, né, todo esse trajeto a gente praticamente nem ia se encontrar. E ele decidiu vir. E em 2014 ele veio fazer parte do time também. E sempre nessa, eu falo que nós tivemos passinhos curtos, mas passos sólidos. Então, né, sempre com muita consistência. E aí, em 2016, a sócia, nós desfizemos a sociedade, né? A sócia foi seguir outros caminhos, tinha outros objetivos, e ficamos eu e o Gustavo, eu e o Gu, à frente da empresa. E desde então estamos nós, né? Juntos, nós completamos 10 anos, o ano passado, né? 2022. Estamos hoje em uma equipe de 43 pessoas. 80%, praticamente 79% são mulheres. Uau! Então, assim, eu falo que foi de uma forma muito despretensiosa, porque não foi planejado ter a empresa, né? Assim, no sentido de, era algo que eu já planejava desde sempre. Não. Foi algo que foi acontecendo, acredito que muito naturalmente. Não fácil, não simples, mas foi acontecendo naturalmente, sabe? Então, acho que isso vem muito da força de trabalho que eu tenho desde lá de trás, da minha avó, dos meus avós, da minha mãe, né? Então, a gente sempre aprendeu muito isso, o trabalho, a força do trabalho. E, nesse meio tempo, né, nós ainda tivemos, nos aventuramos, não, vai. Nós tivemos um outro negócio também, né? O Mr. Jordan, a Pri, Sou super cliente, gente. Recomendo demais. A Pri, uma das nossas primeiras clientes, né, Pri? O Jordan veio a ideia em 2019. Nós tivemos uma outra sociedade. A nossa ideia inicial era estar um pouco mais nos bastidores, né? Muito mais na parte administrativa, gerencial. E nós tivemos várias situações até abrir o Jordan de obra, uma série de questões. Quando nós conseguimos planejar a abertura, que já estava na fase de finalização, que foi em janeiro de 2020, que nós programamos a abertura para abril. Então, em janeiro de 2020 já estava tudo esquematizado para abrir em abril. Veio a pandemia. E aí todo mundo sabe, né? Foi difícil para todo mundo e não foi diferente para nós. Então, nós tivemos que nos adaptar rapidamente. Então, o que a gente vai fazer? Porque nós, inicialmente, nós não tínhamos a intenção de atender no delivery. A ideia era atender somente no salão, justamente pelo desafio do delivery, né? Como que você entrega um produto de qualidade para o cliente? Como que vai ser a apresentação desse produto? Então, nós tínhamos essa preocupação, né? E era a única maneira que nós tínhamos, porque o negócio já estava aberto, né? Já estava praticamente abrindo, pessoas foram contratadas, já estava tudo rodando, então a gente tinha que fazer realmente o processo acontecer. E aí, abril de 2020, nós inauguramos o Jordan. E aí, nesse período, 2020 e 2021, foram 2 anos, assim, bem intensos, porque nós nos dividíamos, né, entre os dois. Mais 2020, porque aí nós tínhamos, durante o dia, na Gold, e à noite ia para a hamburgueria. Que tudo no começo, e aí a gente tem que fazer de tudo, né? Até colocar as coisas realmente para andar, encaixar cada coisa no seu lugar. Na virada de 2020 para 2021, a gente também teve uma mudança de sociedade, né? Os sócios saíram, seguiram outros caminhos também.
E aí eu e o Gustavo nos vimos diante dessa situação. Agora a gente não pode ficar somente agora um pouco mais na parte administrativa, né? Precisamos estar um pouco mais na linha de frente. E aí eu acho que foi 2021, foi dos meus anos mais difíceis. Difíceis, assim, de muita coisa ao mesmo tempo, né? Porque a gente vai absorvendo, você vai absorvendo, absorvendo. Não, eu dou conta, eu tenho que dar conta. Como que eu sou mais produtiva? Fui buscar, inclusive, cursos de produtividade, porque eu achava que eu estava produzindo pouco. Então, você fica naquela neura, né, de querer produzir mais. Então, 2021, eu fiquei muito focada para o trabalho, muito. Gold e Jordan. E só que não adianta, né? Quando você começa a se dividir demais, alguma coisa você deixa a desejar. E foi quando, mais para o final de 2021, e aí a gente decidiu, a gente é muito, muito amigo, né? Nós somos muito parceiros. Então, eu falei, eu não tenho mais condições de assumir algumas coisas, né? E foi quando a gente decidiu que eu sairia um pouco da linha de frente do Jordan, né? E ele que passou a assumir muito mais, estar lá mais presente, né? Eu falo que assim nós temos nós somos muito abençoados porque nós temos pessoas muito boas que trabalham conosco. Então, assim como na Gold, no Jordan não é diferente, porque a equipe roda muito bem sozinha, né? Eles são muito autogerenciáveis, então isso é muito legal. Faz com que nós consigamos administrar isso melhor, né? Então, a equipe não é dependente. Nós estivemos fora agora 3 meses, né? Nós temos uma pessoa à frente, né? Ali da liderança e tudo fluiu bem. Obviamente, tem os problemas, tem as situações do dia a dia, mas tudo se resolve. Então, nesse resumo, né, desses 10 anos, né? Então, estamos com uma equipe de 43 pessoas, somos uma equipe de 43 pessoas na Gold, somos uma equipe de 10 pessoas no Jordan. E aí, eu e o Gustavo, a gente trabalha dividindo ali o nosso tempo, né? Ele acaba conseguindo dar uma atenção maior para o Jordan e também se divide para a Gold, e eu sou muito mais focada na Gold hoje. Claro que nos bastidores a gente sempre se ajuda em todos os sentidos, né? Mas é legal até porque acho que muita gente, né, que te conhece já de bastante tempo, né, ou até quem não te conhece e te vê, né, à frente das empresas todas, né, talvez tenha essa visão, assim, né, nossa, eles deram sorte, foi fácil, né, eles têm sucesso, nananã, viajam, fazem coisas, né, então não vem o trabalho que tem por trás, né, as pessoas, eu acho que elas querem muito receitas prontas, né, qual é o segredo do sucesso, como conseguir, sei lá, clientes, como conseguir se estabelecer no mercado, mas é tudo à base de muito trabalho mesmo, muita dedicação, trabalho. muitas noites mal dormidas, né, muitas madrugadas acordando muito cedo, né, acho que as pessoas não veem muito isso, assim, queria que você falasse um pouquinho pra gente como que é pra você, se você sente isso no seu dia a dia, ou se você acha, se eu conheço uma parte, faço parte da sua vida social, mas como que é pra você, assim, você percebe isso, sei lá, entre os funcionários ou entre amigos, pessoas diversas, assim, porque, querendo ou não, na vida a gente acaba deixando algumas pessoas no caminho, né? Pessoas que não vão acompanhando a gente, né? Então, acho que a gente tem amigos que entendem bem, assim, o que a gente faz, a nossa rotina. A minha também é super maluca. Quem gosta de mim, assim, ó, de verdade, eu tenho que dar valor, assim, eu sei que vocês gostam de verdade mesmo, porque não é fácil ser minha amiga e entender que vai me ver só às vezes, né? E você também passa por isso, né? Então, como que é pra você isso? Assim, tem momento de bad, de falar, nossa, peraí, não tô vendo ninguém, né? Você tem um filho adolescente, né? Agora já é um jovem adulto, seu filho, né? Sim, 17 anos já. Como que é pra você isso? Olha, Pri, eu acho que eu nunca fiquei muito encanada, sabe, com isso, assim, de, nossa, o que estão pensando e tudo mais. Claro que sim, né? Sempre tem alguns comentários e a gente fala, né? Ninguém sabe, ninguém viu o processo, né? Porque as pessoas focam no resultado, mas esquece que existe um processo. Eu sempre procurei focar nas coisas boas, tirar sempre o lado bom das coisas. Eu aprendi isso muito com a minha avó, né? Falo que ela é meu maior exemplo disso, porque ela conseguia enxergar coisas boas onde você fala, como assim? Isso não é possível. A minha avó machucou o braço, por exemplo. Eu conto essa história para muita gente, porque eu acho muito sensacional. Minha avó, carpinando, cuidando do sítio, como ela sempre fez, um
dia ela caiu e aí ela levantou, porque ela tinha horário para terminar as coisas dela, tudo muito disciplinado, né? E ela não se tocou que tinha machucado, terminou o trabalho dela. Quando ela volta para casa, que ela puxa a manga da blusa, tinha saído um pedaço gigantesco do braço dela. E ela já sozinha, já estava morando sozinha no sítio, já não, né, meu avô já tinha falecido. E ela falou assim, nossa, como Deus é bom, porque foi o meu braço esquerdo que machucou, eu tenho o direito para cuidar. Então você fala, gente, como que você consegue enxergar? As pessoas conseguem enxergar coisas boas onde você estaria xingando, né, gente? Sim. Quando você bate o dedinho lá na já cama, acabou o né? dia, já. Você falou, não vou fazer Às vezes até nada. entrar naquela catástrofe. Isso sempre acontece comigo e toda hora eu me machuco, né? Exatamente. Então, eu tive muito disso, assim, de sempre olhar as coisas pelo lado bom. Minha mãe também é um outro exemplo. Minha mãe tem uma história de vida sensacional, né? Tudo que ela passou, tudo que ela enfrentou. E ela nunca reclamou. Eu, assim, nossa, talvez agora, hoje é mais atual ver minha mãe reclamando de algumas coisas, mas no passado nunca vi minha mãe reclamando de nada, né? Tendo que cuidar de 4 filhos sozinha, né? Porque eles se separaram muito cedo. Eu tinha 7 anos quando meus pais se separaram. Então, eu acho que eu venho dessa mulher mais forte, né? Da minha avó, depois da minha mãe, né? E a minha mãe sempre foi a força de trabalho. Trabalho, 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 trabalho. Isso nunca foi um problema para a gente, porque eu sei que hoje tem isso, né? Ai, meus pais sempre trabalham demais, minha mãe trabalha demais, não tem tempo para mim. Isso nunca foi algo que eu e os meus irmãos olhávamos, sabe? Nossa, a mãe trabalha e não tem tempo de cuidar da gente. Porque nós estávamos bem cuidados pelos avós, né? Com o tio e assim por diante. Sempre teve uma rede de apoio. Então, eu nunca parei para dar a atenção a isso, sabe? Ai, fulano. Sim, sempre tem os comentários, né? Então, aqueles comentários na rede social, nossa, tá ficando rica. No começo, eu falava assim, você quer tentar explicar algumas coisas, não é? Quer se Você quer se justificar, né? justificar, né? Por que as coisas... Depois eu falo, ai, abençoo, amém. Sim. Por enquanto não, mas vou chegar lá, né? Então, gente, eu acho que esse processo, assim, acho que quando você foca nas coisas boas, quando você foca que, por pior que seja a situação, sempre você vai conseguir extrair algo bom disso, né? E entender que pessoas vão passar pessoas vão entrar, vão ficar um tempo e vão embora. Outras chegam e saem tão rapidamente que às vezes a gente esquece que elas passaram na nossa vida. E outras que desde lá de trás continuam agora. Tem amigos que eu vejo às vezes 1 vez no ano, 2 vezes no ano, mas quando nós nos encontramos é a mesma especial. coisa, né? E independente de onde nós estamos, independente de classe social, né? Então, sim, Pri, eu entendo que tenha, mas eu costumo não olhar para isso, sabe? Não dar importância para isso, porque eu acho que tudo que você foca, ele amplia, né? Então, se certeza. aonde você dá foco, ele fica maior. Então, as coisas ruins que vão acontecendo, eu prefiro sempre olhar de uma maneira boa e tirar bons frutos disso, sabe? Aprendizado disso. Sim, e eu achei muito interessante também você contando desse começo, né? Porque quando a gente pensa na questão dos negócios, é muito comum, quando ouvimos as histórias, das pessoas falarem de ousadia, das pessoas se colocarem ali, não, vamos lá, vamos pôr para ação, né? E você contando sobre a Gold, você tinha uma experiência, um desejo, uma vontade e vamos lá, né? Me parece que você não ficou protelando muito no planejamento. Embora você destacou, são passos firmes que vocês foram dando até a construção. Mas a iniciativa, ela tem um momento de deixa eu consultar a minha mãe, a pessoa que vai trazer sabedoria, mas você vai para a iniciativa, né? Eu vejo muito, acho que a Pri deve ver também, pessoas que desejam, por exemplo, iniciar negócios, ter novas ideias, ou então sair desse processo de ser um colaborador e se tornar um empreendedor, mas que fica num perfeccionismo ali de, não, então eu vou fazer o curso para me preparar para planejar. Aí depois eu faço o curso de me planejar. E aí eu vejo que muitas pessoas se perdem nesse processo inicial de que algo tem que estar muito perfeito para iniciar. E ouvindo você falar, me dá uma impressão que você quis ter um mínimo de segurança, mas ao mesmo tempo também foi experimentar.
né? Quando você brincou, olha, eu fiz um treinamento de 1 hora, e aí a minha primeira colaboradora já estava pronta. Pronta. Tem a ver com iniciativa. Vamos começar? Vamos colocar a mão na massa e vamos perceber como é. E a partir disso a gente vai se sofisticando, se organizando. Não é também só pôr a mão na massa, né, gente? Porque viver no improviso também, isso desgasta e estressa. Mas tem uma coisa experimental e a gente às vezes tem que se lançar e se colocar nas experiências, né? E eu acho que para quem está acompanhando aí o nosso podcast, a gente falando dessa questão do processo, o preparo, o planejamento é muito importante. Já tivemos episódios que falamos disso. Mas o planejamento e o preparo excessivo faz a gente perder o timing das coisas, muitas vezes, e também deixa a gente paralisado, né? Quando você falou, olha, a gente iniciou uma hamburgueria para abrir em abril de 2020, começa todo aquele processo de março, vocês só conseguiram realmente pôr a mão na massa do delivery, enfim, e encontrar uma saída porque vocês vivenciaram aquele processo. Exato. Agora, se esperar aquele momento perfeito, em que todos os astros vão se alinhar, e aí eu consigo fazer, eu percebo que muita gente trava aí. E cai nessa coisa da sorte, de olhar para outro e falar, não, mas aquela pessoa, ela teve outros privilégios. Às vezes, ela só teve a iniciativa. É, exatamente. Eu vejo muita gente, assim, com essa ideia, né, de não é o momento certo. E aí nunca é o momento certo. Então tem gente que fala, não, eu preciso esperar, sei lá, acontecer X coisa. Preciso esperar acabar a faculdade. Preciso esperar casar. Preciso esperar ter filho. Preciso esperar me mudar. Preciso esperar envelhecer. Preciso esperar a aposentadoria, né? Sempre vai ter alguma coisa, né? E aí a vida tá passando, né? Assim, até um paciente me falou recentemente uma frase que eu achei interessante, assim, que ele fala que a frase eu vou correr atrás do prejuízo não faz o menor sentido. E realmente não faz o menor sentido, porque aquele tempo que você despendeu para qualquer coisa que você fez, já passou e você nunca mais vai voltar. Mesmo que você tenha outras oportunidades de fazer aquilo que você procrastinou, não vai ser a mesma coisa. Ele poderia ter sido feito em outro momento e não foi, nunca mais vai ser, né? Então, eu acho que é perfeito isso. Eu acho que muita gente, uma das principais demandas do consultório é essa, né? De eu queria mudar, estou insatisfeito com a minha vida e eu não faço a menor ideia do que eu faço, para que caminho eu corro, né? Estou insatisfeito no trabalho, principalmente, né? Aí a pessoa fica refém do dinheiro, fica refém do trabalho. E, assim, às vezes ela tem capacidades, assim, gigantescas para fazer coisas incríveis e aí ela fica refém, assim, não posso. E aí entra em dívidas, né? Muitos endividamentos, né? Com a Kelly a gente falou um pouco disso, né? Mas entra em endividamentos, então fica aquela coisa, assim, de gasta bastante no cartão e aí depois parcela cartão, aí faz empréstimo, então fica refém do dinheiro daquele lugar. É claro que, assim, a gente entende que tem contextos e contextos. Sim. Tem pessoas que estão passando fome, realmente, se elas param de trabalhar, elas vão passar fome. Mas tem pessoas que não, sabe? Tem pessoas que elas conseguiriam fazer alguma coisa relevante com a vida delas, e aí elas ficam lá, tipo, não, eu preciso aproveitar a minha vida. Eu escuto muito isso, né? Não, eu preciso aproveitar a minha vida, então agora não é o momento para me dedicar para trabalho. Eu tenho um trabalho que paga minhas contas, já é suficiente. Tá, mas espera lá, né? Então, você vai já gastar todo o seu dinheiro, assim, sei lá, no final de semana. Você vai viver esperando o final de semana, vai viver esperando as férias, e aí vai gastar tudo, e aí vai ficar muito louco no rolê, e vai gastar sua saúde, sua energia, seu dinheiro, e aí vai ficar esperando, e aí nada vai acontecer. Eu acho que tem muito essa questão do esperar, né? Quando tiver o momento certo. E eu falo muito quando a gente fala de empreendedorismo, né? Você vai falar, é a capacidade de criar algo, né? E você não necessariamente precisa criar algo sendo criar uma outra empresa. Então, você tem a oportunidade de empreender, muitas vezes, aonde você está. Perfeito. Então, quando você está dentro de uma empresa e você fala, quando eu tiver o meu, eu vou fazer assim, mas por que você não pode fazer agora? Porque, assim, é um processo, né? Então, eu acho sensacional o nome desse podcast, porque justamente isso, tudo é um processo. Então, quando eu falo empreender, e aí quando eu olho, né, para os empregos anteriores que eu passei, eu consigo enxergar que eu também pude empreender nesses lugares, que eu consegui criar coisas, aonde foi possível eu consegui criar coisas. Deixar sua marca. Isso. Então, de ter algumas ideias, de realmente, olha, se nós fizermos isso, né? E de realmente conseguir trazer rentabilidade.
E também uma questão muito de você viver aquele momento, né? Porque eu estou vivendo hoje já pensando no amanhã. Aí chega amanhã, eu estou pensando depois. Então, eu acho que quando você foca, concentra as suas energias para aquilo que você está disposto a fazer, o resultado vem. Né? Então, Perfeito. não deixar para fazer, para empreender quando você tiver a sua empresa. Porque aquela Empreenda coisa, onde você está. eu não quero enriquecer meu patrão, né? Sim. Eu vou fazer o mínimo. Vou fazer o mínimo porque não é meu, o negócio é do outro, né? Perfeito isso. Porque não adianta, gente, quando você joga isso para o universo, isso volta para você, né? E você falar, né? Ah, não vou enriquecer o meu patrão e tudo mais. Você não está sendo grato pelo seu trabalho, não é? Eu acho que quando você pertence a uma empresa, eu acho que você não tem... Eu falo de, talvez, escolhas, né? Eu acho que fica mais fácil quando você não tem muitas opções, sabe? Sim. Então, assim, é isso que eu preciso fazer. Eu não tinha opções, por exemplo, de não vou deixar o meu trabalho até encontrar outro. Não posso. Tinha responsabilidades, né? Como, né, mãe, solteira, ajudar em casa, ajudar minha mãe. Então, tem responsabilidades e você coloca aquilo como a sua principal função. Então, você valoriza cada lugar que você está. E depois o resultado vem. Só que também não adianta, é um processo. Não adianta eu falar que eu vou fazer aqui de um jeito e lá na frente diferente. Sim. Isso te acompanha. Se você não conseguir dar o seu melhor, entregar o seu melhor para onde você está, talvez você também não consiga fazer isso tendo a sua empresa. Pra você Porque o processo, no começo, é muito difícil. Porque você fala assim, eu tenho a minha empresa. No começo, eu não gostava nem de dizer isso, porque traz uma responsabilidade maior ainda, né? E com isso vem várias questões, porque o começo realmente é muito difícil. Eu falo de um processo, porque é passinho, passinho, porque às vezes a gente pensa algumas coisas lá na frente, mas a realidade, gente, é muito diferente. Para a nossa primeira venda, nós não tínhamos conta bancária ainda. Então, nós tivemos que receber e fazer os pagamentos que tinham que ser feitos através de um parceiro do Rio de Janeiro. Por conta de todas essas, né, dificuldades iniciais. Então, entre outros, né? Então, eu acho que quando você foca a sua energia para aquilo que você está disposto, você valoriza o seu tempo, né? Porque você está prestando serviço para outra empresa, mas você valoriza o seu tempo. E aí isso é para tudo que você vai fazer. E a gratidão. Eu acho que praticar também a gratidão, eu acho que isso volta para você de uma maneira incrível, sabe? E sim, tem todo esse processo, eu acho que tem a ver também com... Tem muito medo, né? As pessoas têm muito medo, né? São Tem a inseguras. parte boa, Baixa autoestima, insegurança. também. mas eu acho que tem a parte boa do medo, né? Eu falo Sim, que ele é hoje... protetivo, como a Pri sempre lembra a gente. Aham. Mas tem também que aí você deixa passar algumas oportunidades, né? E as oportunidades nem sempre elas estão escancaradas com letras piscantes para você, né? As oportunidades às vezes elas passam bem de leve, bem sutil, e você tem que estar muito atento a essas oportunidades. Então eu acho que não ter tido medo, né? Então eu queria permanecer na área, mas não podia estar onde eu estava. Então vou abrir a empresa. Mas uma coisa que nós sempre tivemos muito claro, uma coisa que eu sempre tive muito claro, é querer ser uma empresa na qual as pessoas quisessem estar, né? Então, que as pessoas quisessem fazer parte, porque nós ficamos pelo menos 8 horas dentro de um trabalho, né? Nós convivemos mais tempo com as pessoas do trabalho. Então, se é para ser assim, que seja bom, ou que seja mais leve. Obviamente, não são todos os dias que são flores, né? Mas a gente procura sempre deixar o clima mais ameno, porque a gente já tem a pressão do dia a dia, a gente já tem a pressão do nosso trabalho mesmo, a gente lida com muitos prazos, né? Então, a gente tenta sempre que possível deixar esse clima mais leve, mais suave, porque aí tudo funciona, tudo flui, né? Caminha
livremente. Acho que esse ponto é muito central, né? Eu gosto muito dessa perspectiva do empreender. Não necessariamente você precisa ter uma empresa, né? Mas é importante também essa construção de relações de trabalho com maior qualidade, né? Porque também muitas vezes fica uma relação que não foi construída. Esse distanciamento, né, do colaborador, da gestão, ou gestões que não se aproximam, né? E vice-versa. Acho que são os dois caminhos. Muitas vezes o colaborador que se distancia, não entende que ali ele vai poder ter a vivência, a experiência, e que a experiência a gente nunca desperdiça. Gostei muito dessa frase do seu paciente, né? Que a gente corre atrás do prejuízo. Não corre, não faz sentido, porque o prejuízo também é relativo, né? Por mais que não deu certo a ideia central, mas a vivência, a experiência vai me formar. Então, como colaboradora, sempre que eu me proponho a contribuir ali com o espaço onde eu estou e empreender nesse lugar também, eu também estou me desenvolvendo. Mas, muitas vezes, essa relação ali com os gestores, com as lideranças, é uma relação adoecida, né? Eu vivi muitas relações de trabalho difíceis. Hoje eu estou em várias relações de trabalho maravilhosas, que tenho muitas parceiras que me impulsionam, que me auxiliam, né? Inclusive, estarmos aqui é um resultado dessas parcerias também, agora essa parceria com a Pri. Mas eu já estive também em relações que era muito frustrante, né? Porque eu novinha, querendo, né, fazer acontecer, e aí também não voltava para mim na relação ali, né? Então, é muito importante isso que você está trazendo, de que vocês também foram entendendo, né, que da mesma maneira que vocês estavam se propondo a construir um negócio saudável para vocês, à medida que vão agregando colaboradores, precisa ser também um negócio saudável para todos, né? E aí a relação de trabalho, o tempo que a gente fica no trabalho, é muito importante. A gestão de pessoas é extremamente importante em qualquer negócio, né? Vai ser bem legal a gente poder conversar um pouco sobre gestão de pessoas também, como é para você, estando ali tanto na Gold quanto no Jordan, lidando com as pessoas, com os colaboradores, né? E chega a ser engraçado esse tema, porque eu já tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas, alguns fornecedores, né? E de falar assim, nossa, mas o meu trabalho é sensacional, é tudo muito bem, mas, nossa, meu time, nossa, é muito difícil lidar com pessoas, as pessoas, e sempre o problema são as pessoas. Só que eu pergunto, o que é uma empresa sem pessoas, né? Nada. Não existe, É né? um plano. Você tem um CNPJ, né? Ainda que você trabalhe autônomo, você vai lidar com pessoas. Você vai precisar de pessoas, quer seja para receber serviço ou prestar algum serviço, vender alguma coisa, né? Então, eu acho que é um tema assim, extremamente importante, tem que ser discutido, porque às vezes nós recebemos alguns feedbacks da nossa gestão e eu falo, mas, poxa, isso deveria ser normal, né? Entre outras empresas, essa troca, esse respeito, né? Porque as pessoas que estão na sua empresa, elas acreditam no seu propósito, no seu sonho, né? Então, elas pegam isso como delas também. E como você faz com que essas pessoas, elas acreditem e façam tudo aquilo para chegar realmente no nosso objetivo, né? Então, primeiro ponto, assim, a gente sempre gostou de trazer pessoas por indicação, né? Então, eu trabalho com irmãos, com amigos, enfim, e um sempre indicando o outro. Claro que chega um determinado momento que acaba, né, as nossas indicações. Mas a gente sempre procurou primeiro pessoas, depois profissionais. Porque o profissional, você ensina. Claro que tem alguns pré-requisitos, né? Mas se você tem as pessoas que realmente querem estar na empresa, desenvolver esse trabalho junto, tudo fica muito mais fácil, né? Porque para treinar alguém, a gente até prefere muitas vezes as pessoas que vêm sem experiência na nossa área, porque no time nós temos pessoas de formações muito diferentes, desde engenharia até, sei lá, farmácia, por exemplo, e nós trabalhamos com o comércio exterior, né? Então, isso é muito, muito, muito importante. Eu acho que quando você olha realmente para a pessoa, né, trata com respeito, né, essa troca
é fundamental. E isso, desde o início, foi muito claro, porque das experiências que nós temos, nós trazemos coisas boas e nós trazemos coisas que nós gostaríamos de fazer diferente. E muita coisa, isso para mim foi sempre muito clara de querer fazer isso diferente, né? Onde realmente as pessoas quisessem estar. E aí o trabalho flui. Claro, gente, não é tudo um mar de rosas. Muitas vezes você tem que ser um pouco mais duro em algumas situações, para as coisas realmente acontecerem. Nós precisamos de ação, né? Senão a gente não. Mas a gente tem um lema na empresa que é justamente esse, que é primeiro pessoas, depois profissionais. Porque as pessoas já vêm carregadas dos seus valores, das suas crenças, né? Tudo que ela viveu, tem um histórico. E isso a gente não muda, isso a gente não molda, né? Agora, o profissional, sim, é sim desafiador, sim, a todo momento, assim como é também para o colaborador, né? Mas eu acho que quando você tem uma relação de respeito, né, e você trata com verdade e as suas expectativas estão alinhadas, fica tudo mais fácil. Eu sempre gosto de falar a respeito das expectativas, porque eu acho que em qualquer relação, se você tem as expectativas alinhadas, tá tudo muito claro, gente, tudo flui bem, né? Quer seja uma relação com irmãos, quer seja uma relação amorosa, quer seja uma relação no trabalho ou uma relação de amizade que seja. Então, quando a gente fala de expectativas, se as expectativas estão alinhadas, é sucesso na certa. Só que nós temos que ser muito coerentes com as nossas expectativas, né? Porque quando você pergunta para a equipe assim, quando as pessoas estão iniciando, quais são as suas expectativas? As melhores possíveis. Que bom, né? Que bom, que bom, né? Mas ter clareza de realmente o que você quer, aonde você quer chegar. Isso realmente é muito importante, né? O que nós podemos oferecer, né? E o que nós esperamos. E, ao contrário, também, o que eles podem oferecer e o que eles também esperam da empresa. E aí é sucesso. Nós falamos sempre assim, as pessoas que estão conosco, elas têm que estar porque elas querem estar. Porque se elas estiverem passando por algum tipo de problema, dificuldade, porque todo mundo tem, nós estamos juntos para resolver. Mas, se você não quiser estar, não adianta, não há nada que o faça ficar. Então, estamos juntos, resolvemos os problemas desde que queira estar conosco. Não, e esse com certeza é um diferencial de vocês, porque a gente já trabalhou em outros lugares e assim, a gente sabe que a realidade ela é diferente, né? Eu já trabalhei em equipes, assim, brilhantes, assim. Tem uma equipe que eu guardo até hoje, assim. Trabalhei com boas equipes. A minha vida inteira eu tive pessoas boas do meu lado, trabalhando comigo, assim. Mas o INREA, cara, ó, coração pra vocês, pra sempre, assim. Foi o único lugar que eu trabalhei, assim, que eu falei, nossa, eu quero aposentar nesse lugar, sabe? Nenhum outro lugar que eu trabalhei depois eu tive essa sensação. Era sempre assim, gosto de estar aqui, gosto dessas pessoas, mas assim, eu entendo que o meu processo é único, é solo e pessoas vão esbarrar nele, e que bom, né? Vou agregar as pessoas da minha vida. Mas no INREA, assim, era incrível, porque eu trabalhava numa equipe multiprofissional, e assim, a Fabiola sabe, o trabalho de psicólogo é um trabalho muito solitário. Sim. Se você entrar nessa bolha de eu vou ser psicóloga clínica e eu não vou discutir meus casos com ninguém, acabou, Nossa, assim. Você só vê imagino. paciente e aí você guarda tudo pra você, assim. Tem um monte de informações. A gente não é nem estimulado a fazer isso na graduação. É muito assim, a gente tá tão preocupado com a ética, de tudo que a gente tem que falar não pode sair daqui, tem que ficar aqui pra sempre e tal. E eu não tô falando que a gente quer fofocar sobre os casos, mas assim, é fazer trocas, assim, das nossas angústias, dos nossos anseios. Então, é um trabalho de carreira solo. Então, se a gente não se força a gente fazer as trocas com os profissionais, a gente entra numa bolha que acho que é um risco, assim. Vocês que estão começando carreira de psicólogos, olha, fiquem atentos a isso. Porque, assim, às vezes você busca supervisão e aí fica só você e seu supervisor também. Não, troquem com outros profissionais, conversem sobre coisas com os outros profissionais. E como eu trabalhei numa equipe multi, então
tipo, era incrível trabalhar em equipe multi, assim. Eu discutia casos, assim, a gente tinha visões diferentes do que cada um faz, assim. E aí você entende que são peças de quebra-cabeça, né? Cada um monta uma parte, assim, e cada parte é importante. Então, é incrível. Mas aí é isso, a gente encontra pessoas... E eu trabalhei em órgão público, então em órgão público, o buraco é mais embaixo, né? Porque, assim, a expectativa do gestor é ganhar a eleição. Sim. E ele tá lá, né? Assim, é uma Você coisa... também foi funcionária pública, né? Então, aham. a gente que exonerou cargo público, né? Que as pessoas ficam, nossa, como assim você fez isso, né? Porque realmente não tem essa visão, esse cuidado, né? Eu já sofri assédio Mais moral. um número, né? Eu já sofri assédio moral em trabalho, sabe? Que era assim, você é a psicóloga daqui, eu contrato outra, tá bom, não tá bom, sabe? Dane-se. Então, é algo que é frustrante quando você tá fazendo um trabalho, você tá se dedicando, você tá fazendo o seu melhor e a pessoa não tá reconhecendo, é muito frustrante. E aí que eu entendi, assim, que aí que eu pensei, não vou aposentar aqui no INRE, assim, tenho carinho para sempre, mas não é o lugar que eu vou ficar, porque eu não fui plantada aqui, eu não sou uma árvore. E é uma frase que eu levo muito para mim como verdade, assim, a minha crença central eu não sou uma árvore, eu não fui plantada em lugar nenhum, então é os incomodados que se mudem, então eu que estou incomodada, eu que tenho que mudar. Muita gente fica, eu tô incomodada, e aí começa a descer o pau na empresa, e aí assim, achando, não, eles têm que acordar, eles têm que ver. Não, eles não têm que ver, assim, necessariamente, né? Se a empresa tá funcionando dessa forma, é muito difícil a gente mudar a visão de gestor, de chefe, de governador, de prefeito. Nossa, esquece. A gente teria que fazer uma reconstrução mundial, assim. Sim. Então, não dá. Eu tô incomodada, o que eu posso fazer? É minha vida, Sim, né? É o seu tempo. Tem gente que tá lá, cargo público, há, sei lá, 60 anos no cargo público, e aí a pessoa fala, não, vou ficar aqui até aposentar, porque eles nunca me deram valor. Pô, você desperdiçou, sei lá, 60 anos da sua vida trabalhando num lugar que você nunca teve reconhecimento, e aí o foco é só aposentadoria? Você, tipo, deu muitos anos da sua vida para isso, né? Então, por que a gente fica esperando esse momento, né? De, eles vão olhar, eles vão perceber e eles vão mudar. Cara, desculpa, não vão. É utópico isso. Sim, mas é engraçado você falando isso, porque eu acho que muitas pessoas se acostumam a reclamar. Então, assim, porque o sair, o mudar, é mais difícil, né? E é então, arriscado. É arriscado, né? é incerto. Mas, às vezes, tem pessoas que criam um hábito de reclamar, e a gente brinca assim, que às vezes tem algumas pessoas que para cada solução que você apresenta, ela tem mais 2, 3 problemas. Eu trabalhei né? com uma fisioterapeuta que ela era bem reclamona. E aí eu sou uma pessoa muito prática, assim, então eu tenho um problema, eu vou pensar em soluções. Eu não gosto de ficar reclamando, de Sim. ficar alimentando isso. Então, se eu tô com isso para resolver, eu tenho que pensar em formas de resolver. Nem que eu não consiga resolver agora, mas eu preciso olhar uma solução dali a médio prazo. Aí tinha uma física que trabalhava comigo que ela sempre reclamava. E nada tava bom. Aí um dia, eu sentei com ela e falei, tá, vamos pensar em resolver então. E aí eu apontei várias soluções pra ela. Aí ela falou, Pri, eu só quero reclamar. Amiga, deixa só eu chorar. Não quero resolver nada, Quero eu só quero solução, reclamar. por favor. Aí eu falei, desculpa, tá tudo bem. Eu entendi agora, eu te respeito. Mas se precisar da minha consultoria, eu tô aqui. Eu ainda tô com as ideias aqui, posso te ajudar, mas tudo bem, te respeito. E eu acho que é bem importante a gente ir pensando isso que você falou de olhar para as pessoas e depois para o profissional. É a famosa soft skill, né? Que a gente vê muito no mundo corporativo, porque eu vejo as pessoas com muita expectativa de técnica e pouco preparo, principalmente na construção de relações de trabalho de qualidade. E aí fica uma disputa. Você falou, eu ouço de muitos colegas ou pessoas que, enfim, clientes, falando, nossa, o time é difícil, lidar com pessoas é difícil. E por um outro lado tá aqui o colaborador também, o chefe difícil, né? E a gente perde essa perspectiva de que é ali no nosso encontro que a gente pode construir ou não. Porque eu posso tentar modificar esse ambiente que eu tô e perceber que ele não tá fértil para mim. E aí eu preciso me mexer, né? Aí vem a coisa de eu procurar alguma outra coisa para mim. E também vir isso dos gestores, né? Eu atuo hoje num espaço aqui em Mogi, o Espaço Terapia e Saúde, já tô desde 2016 aqui, é uma clínica multi, inclusive psicólogos em formação. Não trabalhem sozinhos, é uma delícia a gente trabalhar com TO, com fono na nossa área. Isso muda a nossa leitura, né?
E aqui é uma clínica multi e recentemente, desde o ano passado, eu passei a fazer parte da coordenação clínica também. E a gente está com essa perspectiva, assim, de, olha, técnica, como que faz isso? A gente Legal. supervisiona, a gente consegue ir auxiliando a pessoa a se moldar. Mas a gente está precisando de alguém que primeiro queira viver de clínica, depois que tenha as características do nosso grupo, né? Que é um grupo que, enfim, gosta de estudar, por exemplo. A pessoa precisa ter essa característica. E isso vai tá agregando gente cada vez mais, principalmente da psicologia. Beijo para todas as minhas colegas maravilhosas, Tamires, Ada, Marcela, porque a gente está conseguindo realmente agregar o grupo, mas partindo justamente dessa ótica que você dividiu. Eu achei demais. Você traduziu uma coisa que a gente está vivendo lá. Olhar para a pessoa, né? E ao mesmo tempo que a gente olha para a pessoa, também nós aqui do lado do colaborador, importante também a gente se colocar ali como pessoa e usar as nossas habilidades de comunicação. Então, muita gente reclama, mas nunca deu um feedback. Meus consulentes sabem. Primeira coisa que eu falo, você deu feedback pro seu gestor que você não gostou? Que ele falou assim com você, né? Não, mas não dá, mas é impossível. Será? Existem contextos que até pode ser difícil, Sim, né? sim, Eu a nunca gente consegui dar o feedback pro governador ou pro prefeito que eu gostaria. Mas existem muitos contextos que é acessível. Tem muitas empresas que criam, inclusive, esses momentos. Olha, você tem um momento da sua avaliação. Vocês têm, né? Temos. Então, isso é importante, a gente se colocar como pessoa mesmo. Olha, isso me incomoda no trabalho. Gente, às vezes a outra pessoa nem percebeu. Mas sabe o que eu pensei? Você falou agora, Claro. me veio uma ideia na cabeça. No Rio Grande do Sul, em Porto Alegre mais especificamente, tem um grupo de neuropsicólogas que elas fizeram um trabalho, um programa de intervenção, chama PIAFEX, que é um programa de estimulação de funções executivas. E eles criaram esse programa para treinar professores, educadores, para crianças na fase pré-escolar. Então, o foco era ensinar as crianças na fase pré-escolar a aprender a gerenciar a emoção, controlar impulso, ter flexibilidade, funções executivas mesmo, né? Antes de estimular a memória, porque desde muito cedo nós somos estimulados à aprendizagem, à memória. Então, é só o foco na alfabetização, é os números, é as cores, são as letras, são as palavras, são outros idiomas. E não tem um momento na nossa preparação escolar de gestão de emoção, né? De gestão de frustração. Então, é meio que a gente entende que a gente não pode sentir umas coisas, né? Mas a gente sente, e aí é errado sentir, é errado chorar, é errado ter raiva, é errado se frustrar. Mas a gente sente tudo isso, a gente não sabe muito bem como lidar, a gente vai engolindo tudo, as relações vão se construindo de uma maneira, sei lá, pouco assertivas, né? Meio que aos trancos e barrancos. E aí, quando o adulto entra no mercado de trabalho, ele ainda é aquela criancinha mimada que chora quando o amiguinho não quis sentar com ele no recreio, né? Ou quando a Muito tia... dependente. ou quando a tia da escola fala, acabou a brincadeira, agora a gente vai sentar e vai fazer um desenho, né? Então, acho que o problema é de lá de trás também, né? Perfeito. E eu acho que é uma questão da educação, né? A gente vai ampliando a discussão, muito legal. Da educação e também de nós nos percebermos assim, né? Ixi, olha só, cheguei na minha vida adulta, tô com essa dificuldade, preciso resolvê-la, e isso tem a ver com a precariedade do meu repertório. Então, eu vou ter que construir repertório, com uma pequena diferença. Não vai ser alguém, um educador, né, que vai vir e vai fazer uma intervenção para você construir o repertório. É você mesmo. Então, gente, experiências. É difícil dar feedback? Eu já tive crise de ansiedade, assim, que eu tinha uma coisa para falar pro meu primeiro chefe, de ficar mal e tal. Mas aí você vai, a primeira vez você sobrevive, o mundo não entra em colapso, e aí a gente vai modulando, né, Pri? A gente vai, a partir da experiência, conseguindo regular aí toda essa parte mais límbica do nosso cérebro e fazer a ponte com a parte racional, mas a experiência tem que rolar. Então, aqui a gente está com a bandeira do vamos conversar no Feedback. trabalho. Você sente Sim. dificuldade por parte dos seus colaboradores, deles darem esse feedback? Ou você acha que já está instalada essa cultura, já é natural para eles? Olha, nós começamos já há alguns anos, nós temos o feedback da avaliação 360, que ela é anual. Gente, até desculpa a minha voz. Imagina. 2 dias comecei com muita tosse, agora já estou até perdendo. Nós começamos isso já tem um tempo, mas ela era anual. Então, nós
era uma vez no ano e pontualmente quando era necessário algum feedback, né? Então, todo mundo avalia todo mundo e depois tem o feedback individual. Mas há pouco mais de 2, acho que uns 3 anos, nós passamos a fazer o mensal. Então, Que tem a legal. autoavaliação, o gestor avalia dentro de alguns critérios, o colaborador se autoavalia dentro desses mesmos critérios e depois existe essa troca, né? Chegou um determinado momento até que já algumas pessoas, não, tá tudo bem, tá alinhado, porque estava muito próximo, né? Então, a gente passou a fazer isso com mais regularidade. E sim, mas é um trabalho constante. Eu acho que ainda existe, é muito mais fácil o gestor dar o feedback, né? E do que receber o feedback. As pessoas se sentem um pouco inibidas. Ah, mas como que eu vou falar isso? Mas será que cabe? Quem sou eu para falar isso? Algo nesse sentido. Mas eu acredito que quando você trata com verdade a situação, fica mais fácil. Eu não preciso criar uma super, né, estrutura, eu não preciso criar uma super história. Eu acho que a troca transparente, o olho no olho, isso fica tudo muito mais simples, né? Porque, assim, às vezes, você até comentou do ambiente, numa empresa que eu gostava e tudo mais. Às vezes você gosta daquele ambiente, mas o seu caminho é outro. Essa troca é extremamente importante. Então, sim, nós fazemos esses feedbacks com muita regularidade. Para algumas pessoas ainda existe uma barreira, porque eu acho que É também é cultural. processo, é cultural. É. Porque, e muitas vezes você quer falar, mas você não está preparado para ouvir, né? Então, você quer falar, mas não necessariamente como você vai trazer exatamente como as coisas vão acontecer, né? E nem todo mundo está preparado para ser questionado. Então, quando traz uma situação e você quer entender um pouco mais disso, você vai para os porquês. Por que você faz isso dessa maneira? E você quer entender a raiz do problema, porque as pessoas não pararam para pensar, aí é um pouco mais difícil, né? Então, mas eu acho extremamente importante o feedback. Ele precisa ser feito. A gente estimula isso sempre. E eu falo, e falar para quem realmente vai resolver o seu problema. Porque também você sair falando por falar, daqui a pouco isso vira uma fofoca, né? Eu sempre brinco que, assim, você está com um problema, com uma dificuldade de alguma coisa, sabe, do seu dia a dia, algum equipamento, e aí no horário do almoço você vai reclamar lá com as meninas, né? A gente tem uma cozinha nossa, Vera, Sandy, maravilhosas. E aí você vai reclamar para elas, mas, gente, ela não resolve o problema de equipamento. Você tem que reclamar para a pessoa certa, para que as coisas resolvam mais rapidamente. Mas aí também acredito que tem uma questão do querer resolver. Porque às vezes você não está querendo resolver. Você está querendo reclamar. Como sua amiga, né? Eu só quero reclamar, né? Então, existe isso também, de você não necessariamente eu quero resolver, eu só quero, sei lá, reclamar. Mas eu acho que isso de reclamar e assim, reclamar com as pessoas certas, indo para a questão cultural também, as pessoas elas têm muita dificuldade na vida em se posicionar. Então, elas ficam muito atrás das desculpas, né? No consultório é super comum, por exemplo, tenho muita dificuldade em dizer não. Né? Milhões de pacientes que já atendi. Tenho dificuldade em dizer não, tenho dificuldade em me colocar para as pessoas. Então, as pessoas às vezes aceitam coisas, né? Aceitam funções, no caso de empresa, né? Ou aceitam, sei lá, responsabilidades na vida que elas não queriam, mas elas não sabem dar a negativa, e aí precisa inventar histórias, né? Então, na verdade, eu não posso por causa disso, disso e disso, né? Porque, sei lá, o meu gato talvez fique doente, então... Sempre tem uma desculpa. Eu acho que eu vou acordar gripada em junho, sabe? Então, não vai dar pra eu ir. Então, acho que as pessoas também têm essa dificuldade. Acho que a Fabiola também deve perceber isso, né? Aí reclamar assim, se vem errada a comida, não, eu vou comer assim mesmo, né? Porque tá tudo bem. Mas eu achei muito importante o que a Gi colocou, que é uma dificuldade de se colocar e também de receber. O limite, né? Então, assim, a gente percebe que na nossa cultura não só temos dificuldade de dizer, sei lá, olha, não tô gostando disso, vamos repensar, como se alguém vem e fala, eu não gostei disso, eu gostaria que você repensasse. Nossa, meu Deus, a pessoa me detesta ou ela tá sendo injusta. As pessoas são super reativas com esse tipo de retorno. E eu acho que tudo é uma questão de limite, de fronteira ali, de contato mesmo, né? Que a gente precisa... Para eu conseguir dizer não, eu preciso entender o meu limite muito bem.
para eu conseguir também receber do outro, eu preciso entender muito bem o limite do outro. Sim. Quando a gente consegue entender isso Sim. e manejar, fica melhor. E aí eu sou a favor, como a Gi colocou, da sinceridade, né? É difícil. Na nossa cultura, a cultura brasileira tem um quê de... A gente fala sem falar, né? Entre linhas. A gente acha que o outro vai pegar no ar, vai entender. Ou que todo mundo sabe o que eu tô pensando. É óbvio que me incomodou. Como que fulano não percebeu? Eu tive uma experiência na Holanda, né? O povo holandês é um povo absurdamente direto, assim. Eles são bem papum, assim, bem práticos. Você ia amar. Porque, assim, é uma coisa muito... E quando eu cheguei, eu era muito jovem, né? Eu tava, assim, achando que todo mundo era grosso. Falei, gente, como essas pessoas são grossas, né? Porque, você não fala isso pra uma pessoa, você não fala aquilo pra... Depois eu fui entendendo que, na verdade, assim, eles só são práticos, a gente tá com esse problema, a gente precisa resolver. E eu percebi que é uma coisa muito da nossa cultura. Na família é assim. A gente já começa com dificuldade de dar feedback pros nossos irmãos, pros nossos pais, pros nossos tios. A gente vai engolindo. E a gente fica na fantasia de que se eu engolir, o outro tem que me engolir também. E aí, quando a gente já tem esse hábito, aí nossa, a Priscila é grossa. Nossa, a Priscila é muito direta. A Pri é muito prática. Gente, eu adoro trabalhar com a Pri, porque ela é muito prática, justamente. Mas as pessoas podem confundir com grosseria. Já ouvi isso, já, né? Nossa, mas precisava ter falado assim, porque eu tenho muita facilidade em falar não. Muita facilidade, assim. Porque é muito meu limite, né? E eu aprendi que quando a gente fala só sim pro outro, a gente tá falando não pra gente. Então, a gente tá abdicando da gente. E eu não tô falando que não vou ajudar mais ninguém, vou ser egoísta. Não é isso. Mas é eu não extrapolar os meus limites para ficar só em função do outro, né? É eu fazer por mim e eu faço pelo outro também, né? E assim, eu até falo pros pais das crianças que eu atendo, né? Falar não pras crianças é um ato de amor. Sim. E de cuidado, né? E de cuidado. A criança vai aprender, ela só vai se desenvolver se ela ouve o não também. E eu acho que em todos esses pontos, né, é importante a gente ir percebendo que a gente tem perfil diferente, mas a gente tem tarefas diferentes também. Assim como a Pri consegue isso, eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade. Hoje já estou bem melhor, mas eu passei por muito tempo, assim, só sim, 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 sim. Com muita... E depois, assim, falava assim, e depois falava, mas as pessoas não percebem que eu tô sobre... Não, lindinha, elas não percebem, se você não falar, ninguém vai saber que hora você foi dormir fazendo o trabalho da faculdade sozinha. Você tem que falar. Então, eu estou em processo, não é da minha essência. Eu tenho mais facilidade em falar sim do que não. Independente de qual é o seu perfil, esse é um trabalho pessoal, né? Então, terapia, conversa com o seu gestor, né? Esse tipo de estrutura de avaliação é um bom momento para organizar isso e assim a gente vai se trabalhando, né? Mas falando de limites, eu quero puxar aqui um gancho importante. Você falou que 2021 foi um ano bem intenso de trabalho, né? Que foi o ano que você estava ali se dividindo entre os dois. E a gente está falando de negócios, de empresa, de equipe. Eu quero saber, Gi, um pouco mais de como é você cuidando de você, né? Porque você cuida de muitas coisas, dá conta de várias coisas, mas esse é um ponto bem importante também. Como que você cuida de você e como é seu processo, ou como está o seu processo de cuidado hoje? Legal. Eu acho que eu sempre fui uma pessoa vaidosa, né? Mas, em alguns momentos, a gente acaba se perdendo, né? Justamente por essa questão do trabalho. Eu amo trabalhar, eu gosto muito do que eu faço. Então, é muito fácil eu me perder dentro do meu dia nisso. Porque você tem mais uma coisa para resolver, você tem mais uma coisa, e isso não é pesado, não é penoso. Então, tem que ter um controle muito grande, né, de a hora de parar. Mas durante um tempo, um período, eu acho que eu deixei de olhar um pouco para mim. Passei por um período, engordei muito, né? Quando eu me olhei no espelho, eu falei, gente, o que é isso? E o meu processo mesmo de virada de chave aconteceu em 2020 também. Quando começou a pandemia, eu já tinha uma médica marcada. E aí fiz o processo todo com endócrino, né? Eu emagreci 25 quilos de 2020, no ano de 2020, né? E a minha médica falava assim, olha, você vai ter que ir para academia. Você vai ter que ir para academia. E a academia, para mim, sempre foram as aulas aeróbicas, aquelas aulas super legais, jump e assim por diante.
Aí eu falei, não, tudo bem, já tinha passado por uma experiência de CrossFit também, que é super legal. Ela falou, não, você vai ter que fazer musculação, porque com todo esse emagrecimento você precisa fazer musculação. Eu falei, ai meu Deus, nunca me imaginei fazendo musculação. Já tinha tido a experiência, mas sabe, não descia para mim. Fiquei um pouco relutante. No finalzinho de 2020, ela falou, agora você está no final do seu tratamento e você precisa fazer academia. E aí, na época, uma amiga me indicou, falou assim, faz com personal. Eu falei, imagina, personal. Eu já pago academia, por que eu vou pagar personal? Não vou fazer personal. Me inscrevi na academia, fui fazer algumas aulas. Ela falou, faz uma aula para você ver como que é. Fiz essa aula e desde então não consigo mais ficar sem o meu personal. Eu aprendi a gostar da musculação. Então, eu treino todos os dias, de segunda a sexta. Eu treino às 6 da manhã. Então, eu comecei com ele no início, né? Em janeiro de 2021, eu comecei com ele. E acho que foi uma das coisas que me ajudaram, sabe? De alguma maneira, eu estava colocando para fora, senão talvez eu tinha pirado nesse ano. E foi muito legal, foi muito importante para mim. Eu realmente descobri esse outro lado, sabe? De cuidado realmente para o corpo. Porque no primeiro momento, quando você decide fazer isso, é puramente estético, porque você não está gostando do que você está olhando no espelho. Mas com isso vem a saúde também, né? Uhum. E o quanto isso me dá de disposição, de ânimo. Então, é uma das coisas que eu não abro mão. Fiquei agora um pouquinho parada, porque fiquei fora, mas faço todos os dias. E agora eu consegui trazer a família também. Então, a gente já vai numa caravana logo de manhã. Eu, meu marido, meu filho, vai todo mundo no mesmo horário. Então, eu gosto bastante. Então, esse tempo é algo que agora eu sei que é meu. Eu não abro mão. Aí, aquele dia que você vai dormir um pouco mais tarde, porque o sono também é importante. Essa é a minha outra fase, né? O sono... Então, eu falo, hoje eu não vou para academia, mas eu sinto falta, porque me dá uma energia, assim, eu já começo o meu dia lindamente. Agora, o sono, eu ainda estou no processo. A minha próxima meta é conseguir dormir mais cedo e dormir ali no mínimo 7 horas. Normalmente, eu durmo 5h30, mais ou menos, 6 horas. Isso como meta de vida, porque você tem que praticar atividade física, tem que tomar água, tem que se alimentar bem. Você precisa dormir bem, né? Precisa. Então, no processo de cada vez. Mas hoje eu consigo, eu tenho, passei recentemente também por uma consultoria de imagem. Então, e isso realmente é muito importante, né? Você ter esse tempo para você cuidar de você, né? Porque você só consegue olhar para o outro, melhor para o outro, quando você olha primeiro para você. Então, também ali, antes, um pouquinho de 2020, eu fiz alguns cursos voltados para coaching, muito mais para o meu desenvolvimento pessoal, porque quanto mais eu me conheço, mais eu consigo ajudar o outro também. Então, eu acho que de uns 4, 5 anos para cá, isso eu venho tornando mais regular na minha vida. Comecei com os estudos, depois veio com o tratamento com endócrino, depois a atividade física, e agora, recentemente, que eu fiz uma consultoria de imagem também. E aí tá aí, maravilhosa. Obrigada. Antes da gente ir para os nossos quadros finais, porque já passa muito rápido, Nossa, né? gente, já. A gente E já é tá gostoso, acabando. né? Mas antes de a gente ir para os quadros finais, queria fazer um parênteses ao que a gente conversou no nosso bate-papo antes daqui e aqui também. A nossa geração, desculpa, nós somos uma geração diferenciada, mas a nossa geração é uma geração muito focada em trabalho. É muito focado, assim, eu cuido de mim se der tempo, né? Sim. E eu acho que a geração posterior à nossa, ela já tá com uma dificuldade nisso, assim, porque olham a gente tudo adoecido, doido, trabalhando 400 horas. Por dia. Aí eles olham e falam, não quero isso, não quero entrar nisso. E aí acaba vendo esse choque, né? Porque aí a gente olha para os jovens, né, e fala, pô, mas moleque folgado que não quer ler um texto que eu mandei, quer que eu mande slide. Alunos, não leiam os slides, não dá para estudar por slides, vocês têm que ler texto, tem que ler livro, não tem como. Slide é para o professor lembrar dos tópicos, mas a gente pensa isso, pô, não consegue ler um livro, gente? Como assim você não consegue ler um texto, um capítulo? O livro tá pronto, já foi feito, né? Só ler, né? Porque a nossa geração, acho que a gente já vem de uma cultura de trabalho, né? De a produtividade, o trabalho, elas definem o homem, né? A mulher. Então, uma pessoa de, sei lá, de sucesso, uma pessoa, ela se torna exemplo a partir do que ela faz, do que ela produz, né?
Eu acho que a gente não tá dando um bom exemplo para essa geração posterior, porque eles estão olhando para, não, eles estão adoecidos demais, todo mundo com burnout, eu não quero isso para mim, né? Então eu acho que é algo que... isso que você falou foi importantíssimo, porque é um convite, né, a todos nós que estamos lá trabalhando de segunda a segunda, muitas vezes, e a gente só tá colocando mais trabalho e pouco tempo pra gente. Só que assim, nós somos a nossa força de trabalho, nós somos a nossa ferramenta, o nosso instrumento de trabalho. Se a gente não se cuida, cara, nada vai dar certo, assim. Não tem como você tocar nada se você não tá bem com você mesmo, né? Você vai lá, de que adianta, né? Eu sou o primeiro a chegar e o último a sair. E aí eu durmo 3 horas na noite, né? Ou virei a noite inteira acordada para produzir. Aí você vai ter um AVC com 40 anos e aí não adiantou droga nenhuma do que você fez, né? E eu acho que é uma questão bem geracional mesmo, assim, tá dando esse conflito, e é a geração do trabalho e a geração da correria, a gente tá sempre correndo, tá sempre tudo muito corrido, né? Então, vale esse convite da gente pensar. Eu acho que é importante, sim, você pôr energia nas coisas que, ainda mais quando faz sentido, né? Sim. Então, tem fases da vida que a gente arrepia. Por exemplo, a fase universitária, né, Pri? Vou ajudar Sim. a Pri aqui com o puxão de orelha dela. Mas a gente também precisa ter um momento em que essa fase começa a se transformar e eu vou podendo incluir novas coisas. E são etapas, né? Você falou do sono. Aliás, comentem aí embaixo quem quer que a gente faça um episódio de sono. Eu tô sentindo, Pri, que vai precisar vir em algum momento. A Pri precisa, a Pri precisa esmiuçar todos esses processos junto com a gente pra gente entender, porque é um desafio e super importante, né? Mas é importante a gente pensar também que essa correria e tal, o quanto a gente escolhe ficar nela. Né? Que daí entra na nossa conversa do limite, entra na conversa também de achar que produtividade é ficar o tempo todo, é não dormir de tanto trabalhar e a gente precisa ressignificar. E, ao mesmo tempo, as gerações futuras também podem beber de um pouquinho disso e entender que a vida é conquistada também com desconforto. A gente também se esforça, tá tudo bem. A gente não precisa ter burnout, mas a gente também tem que se esforçar minimamente, né? Sim, senão a gente fica mimado dopaminérgico. Isso que a Fá falou é bem interessante, porque eu acho que é muito importante você tomar propriedade. Eu acho que quando você toma propriedade de que você é responsável por tudo que acontece na sua vida, quer sejam coisas boas ou ruins, então isso fica, não sei se mais fácil, mas você sente que você tem o domínio de resolver aquilo, né? Então, nunca o outro, porque o outro fez isso, mas o outro só fez isso porque você permitiu. Você está num ambiente tóxico, você está numa empresa tóxica, é ruim, mas você se permite ficar nesse ambiente, você tem a escolha de não ficar, talvez, nesse ambiente, né? Então, assim, acho que é muito importante a gente tomar propriedade disso. Então, quando eu também tomei propriedade disso, ninguém tem culpa se eu estou engordando, se eu estou comendo, se eu não estou cuidando de mim. Porque o outro está cuidando, é culpa minha. Eu não estou cuidando de mim porque eu não estou dando esse tempo, né? Isso aconteceu na minha vida porque eu permiti. Então, quando você traz essa responsabilidade, fica mais simples de você encarar as coisas e buscar a solução, né? Então, você toma propriedade disso. E aí, como você falou, né? Você tem que ver por que você está nessa correria. Que a gente se permite. Eu sei porque eu gosto dessa correria. O dia que eu tenho para ficar tudo tranquilo, eu falo, nossa, mas eu não vou fazer nada. Tá tudo muito calmo, eu já acho, inclusive, estranho, né? Mas por quê? Porque você acaba atraindo isso também, né? E ótimo que a gente já vai linkar aqui, para os nossos blocos finais. A gente tem 3 quadros agora na parte final do podcast. E já vamos começar pelo momento polêmica, que faz um link já com isso que nós estamos falando, né? A gente traz um debate para nós 3 amarrarmos os nossos argumentos. A nossa polêmica de hoje é a seguinte: produtividade, você como uma mulher de negócios, conta pra gente, se mede pelo tempo de dedicação ao nosso trabalho? O que você acha, Gi? Não. Sim e não, né? Falar de produtividade tem várias coisas que envolvem, né? Eu acho que você pode estar 8 horas se dedicando a uma determinada atividade, mas se você não tem foco, se você não tem disciplina, se aquilo que você está fazendo não tem valor para você, se não faz sentido, você pode ficar 2, 3, 4, 5, 10 horas fazendo aquilo, né? Mas também não acredito que você ficar muito tempo numa determinada atividade vai fazer você produzir mais. Eu acho que isso, no passado, sim, né, era uma crença, talvez, dos nossos avós, dos nossos pais, né? O tempo de trabalho, né?
a pessoa que trabalha 8 horas, 12 horas e tudo mais. Mas eu acho que chega num determinado momento que você já não está mais conseguindo raciocinar. Então, tem algumas situações, quando você não encontra uma solução para aquilo, até a gente fala, para, respira, deixa para o dia seguinte, deixa para mais tarde, porque senão aquilo não funciona. Então, eu acho que a produtividade não está só ligada ao tempo. A produtividade ela está ligada muito a foco, a disciplina. Agora, né, com relação a todas essas mídias sociais, notificação, que eu também não tenho notificação no meu celular. Isso nos faz tirar do foco. Uhum. E aí você tira do foco, você se distrai, e aí você passa a ser menos produtivo, né? Uhum. Então, eu acredito que não tem uma ligação, assim, sim, na parte de que, dependendo do que você se propõe a fazer, o que você vai fazer, talvez tenha um pouco de ligação com o tempo que você se dedica àquela ação, talvez é o resultado que você vai ter, mas não ficar 12 horas fazendo aquela atividade, talvez vai te trazer mais resultado ou produtividade. É melhor você fazer mais vezes com um horário, talvez, um pouco mais controlado, onde a sua atenção, o seu foco, ele está no melhor momento. Uhum. E você, Pri, o que você acha? Excelente, perfeita a sua fala. E até tem muitos estudos que mostram isso. A nossa atenção ela é muito limitada. A atenção ela é a função cognitiva mais volátil que tem. Então, se eu não durmo direito, se eu tô com fome, se eu tô, sei lá, com saudade de alguém, se eu tô estressada, tudo isso modula a minha atenção. Então, tem vários estudos que mostram. Não adianta nada você ficar 12 horas lendo um livro, estudando um determinado assunto, direto, sem pausas, que você não vai ter um rendimento. Então, tem vários estudos que mostram que intervalos são super importantes para modular o nosso foco atencional. Então, se eu estou focada em alguma coisa, comecei a me distrair, pauso, vou fazer qualquer outra coisa, mas assim, qualquer outra coisa com um intervalo curto também. Não é assim, eu estou estudando, e aí eu estudei meia hora, e aí depois eu vou nadar, sabe? Eu vou fazer uma viagem no resto do final de semana. Né? 2 meses. Eu vou assistir um filminho. Vou assistir 2 temporadas de uma série, né? Não é isso. É fazer um intervalo curto, se alongar, esticar, sabe? Brincar com seu pet, né? Tomar uma água, lavar uma louça, comer alguma coisa, né? Mas é isso, é importante a gente dar esses intervalos para que a gente consiga render mais. Aí sim a produtividade vai fazer sentido. Mas eu concordo com a Gi, nós precisamos nos dedicar também, porque senão a gente vai se tornar aquela pessoa de céus, ó vida do azar, nada dá certo para mim, né? Não, você precisa ter disciplina, e aí a disciplina vai, depois de um tempo, vai consolidar um hábito, né? Então, o hábito só se forma dessa forma, né? Se ficou até redundante. Mas para um hábito se formar, eu preciso de dedicação, paciência e constância, né? E aí eu preciso ir respeitando esses limites, né? E você, fala, o que você acha? Eu tenho um problema de produtividade que eu sou apegada a detalhe. Isso me atrapalha muito o meu foco. Sabe aquela coisa assim, eu começo aqui, eu tenho que produzir esse parágrafo desse texto. Aí eu começo a escrever e eu falo, nossa, mas eu podia falar de tal coisa também, né? Nesse parágrafo que eu nem terminei. Aí eu vou lá e abro outra aba e etc. Então, no meu caso, tempo não mede a minha produtividade, porque eu posso gastar muito tempo. Eu tenho explicação para isso. Ai, quero, por favor. Por favor. Já explica agora, que eu fiquei ansiosa. Eu quero saber a explicação. Tá, quando a pessoa ela tem essa questão, né, de eu preciso fazer com excelência, eu preciso fazer perfeito, e aí ela está procrastinando. O que é procrastinar? Procrastinar é adiar sofrimento. Então, é uma proteção. Se eu não faço, não tem chance de estar errado ou de ficar ruim, né? Ou então, se tem chance de ficar ruim, eu postergar isso o máximo que eu puder, eu vou evitar esse sofrimento. Então, pessoas perfeccionistas, tem gente que ainda acha assim, não, mas para ser perfeccionista, então você quer tudo perfeito sempre? Não, você quer tudo perfeito dentro do seu nicho de interesse, né? E aí é isso, você ficar buscando, eu quero ver a fonte, eu quero ver, essa referência eu não tinha lido. Né? Vamos fazer uma pausa de 25 minutos para ler um artigo que não vai acrescentar
citar no seu parágrafo. Para se explicar uma palavra. Exato. Ah, ele indicou um filme sobre isso, eu vou assistir primeiro. Exato. Isso é perfeccionismo, é adiar a possibilidade de fazer errado. E isso a gente tem uma explicação cultural, nós não fomos ensinados de que a gente pode errar, de que a gente vai aprender com o nosso erro. Isso é falado muito superficialmente, mas na prática isso não é assim. É como se a gente não tivesse tempo para errar. Então, o perfeccionista, na verdade, ele não quer a possibilidade de errar, porque ele não sabe como lidar muito bem com isso. Perfeita. Pronto. Nossa. A Priscila acaba de me explicar. Mas eu não sou passiva em relação a isso. Eu crio minhas estratégias, né? Hoje já consigo ter uma noção disso. Eu percebo na hora, eu dou risada comigo mesmo. Falo, você Olha aí, querendo de enrolar, novo. lindinha. E aí eu me estabeleci algumas coisas. Perfeito. Por exemplo, tempo. Então, eu tenho metas de tempo. Eu preciso fazer tal atividade dentro desse tempo. Eu ponho um alarmezinho. E aí, isso me ajuda porque eu vou Legal. voltando pro foco, né? Mas no meu caso, assim, tempo que eu dediquei àquilo não necessariamente reflete produtividade, né? Ao mesmo tempo, existem coisas que a gente vai aplicar o nosso tempo sim, elas vão levar, vão exigir muito mais da gente, né? Então, eu fico um pouco nesse ponto hoje de criar estratégias para burlar o meu próprio mecanismo de procrastinação sofisticada, tá? Porque eu não procrastino assim, de um jeito óbvio. Eu procrastino lendo artigo, lendo livro, porque daí eu finjo pra mim mesma que eu não tô procrastinando. Porque se eu tô lendo livro, tá tudo bem. Não é bem assim, né? Isso é muito legal. Porque é uma técnica de produtividade, é quando você se determina a fazer determinada coisa, quando você foca em fazer determinada coisa, vem muitas coisas na sua mente, né? Outras coisas. Então, você está com um caderno, um bloco, ou em algum lugar que você possa descarregar isso, para que você não saia do foco, porque você está fazendo uma determinada coisa. Ah, eu lembrei que eu preciso mandar uma mensagem tal. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Preciso comprar sabão em pó. E você só lembra naquela hora, porque no mercado você não vai lembrar disso. Então, por exemplo, você que fala, eu preciso ler um artigo tal. Ler artigo tal, mas agora eu vou continuar. Gente, isso não Perfeito. adianta, é um processo. E a gente tem que estar o tempo todo se cobrando disso, porque é muito fácil sair do foco. Nós temos mais coisas que nos levam a sair do foco do que manter o foco, né? muito legal. Esse assunto é ótimo. Tem- A gente vai ter que ter um episódio só mas desse também, né? Sobre procrastinação. Vamos ao Momento Ciência, então, Pri? Já tivemos várias pílulas de Momento Ciência nesse episódio Sim. hoje, mas a Pri vai falar de um artigo específico agora com a gente, né? Sim, e este artigo, ele fala o seguinte: nosso sono é tão importante, que quando ele não está bem regulado, a gente fica devendo para o nosso cérebro. Então, dormir mal é cumulativo. Como assim? Explico. A pessoa que dorme menos que 7 horas por noite, que é o ideal, ela fica devendo para o cérebro dela. Então, por conta disso, tem gente, por exemplo, que está em ritmo de estudo, de trabalho, que tem que sair muito cedo de casa e volta muito tarde, e aí dorme pouco. Aí, às vezes, essa pessoa fala, nossa, no final de semana eu acordo meio-dia, né? Eu compenso, né? É. Por isso, porque ela fica devendo para o cérebro dela e aí, em algum momento o cérebro cobra a conta, né? Tanto que se você fica uma semana dormindo 6 horas, depois de uma semana, equivale a você não ter dormido nem 1 hora. Equivale a você ter ficado uma noite inteira acordado e isso vai refletir na sua produtividade, no seu foco atencional. Então, a pessoa fica tão desconcentrada depois de uma semana dormindo 6 horas, como se ela tivesse passado uma noite inteira em claro. Gente, bom, Que a bom gente que eu já precisa... disse que está na minha meta. Né? Tá tudo bem. Falei 7 horas ainda. Sim. Não, e é importante a gente ter essas informações, porque também a gente fica mais motivado, né? Porque eu acho que às vezes fica assim, eu Não vejo faz depois meu nada, sono. tá tudo bem. Depois eu vejo meu sono. E aí, eu acho que uma informação como essa, a gente tá aqui falando de trabalho, de negócio, de empreendedorismo, de produtividade, e precisa dormir também Precisa, direitinho, com né? qualidade. Muito bom, amei esse momento de ciência. Bom, e agora vem o nosso momento de indicações. A gente vai deixar para os nossos ouvintes algumas indicações dentro do que a gente foi conversando, ou indicações, enfim, livres aí. Quais são as suas indicações para os nossos ouvintes? Eu tenho 2 indicações. Vá. Uma é do Simon Sinek. Não sei se vocês conhecem. Não. Ele é um escritor
muito voltado para a parte de gestão de pessoas. Então, é muito legal. Então, ele fala para líderes, ele fala para né, empresários, para empreendedores, e ele discute muito a respeito desse tema, com relação a como lidar com as pessoas, como lidar com a equipe, como que você tem uma equipe engajada no seu negócio. Então, é bem legal, ele tem uns vídeos muito, muito, muito legais, vale a pena, ele tem alguns livros também, então vale bastante a pena. E a minha outra indicação, na verdade, é uma ação que eu passei a fazer e que isso fez muita diferença para mim. Quando eu estava estudando um pouco mais sobre produtividade, eu conheci o Jerônimo Temel. Não sei se vocês já ouviram falar dele. E ele tem alguns cursos de produtividade. E uma coisa que eu achei bastante interessante, que foge um pouquinho disso, mas para mim fez muito sentido, eu tenho minha prece diária, independente de religião, né? Eu tenho minha prece diária, de manhã à noite. E ele comentou o seguinte, que na oração da manhã, no pedido da manhã, ele não faz pedidos, ele só faz agradecimentos. Por quê? Porque quando você pede alguma coisa, você se conecta com a escassez, porque algo está faltando para você. Uhum. Quando você agradece, você está se conectando com a abundância, porque você já tem isso. E de alguns anos para cá, eu passei a só fazer isso. Pela manhã, a minha oração, né, é somente agradecimento, somente gratidão. Gente, isso é maravilhoso, porque você começa o seu dia, parece que melhor, você já recebe isso. Então, é algo que eu passei a fazer, aprendi, e isso faz muito sentido para mim também hoje. Que legal. Muito Nossa, legal. muito interessante. Vou experimentar também. E nós vamos deixar os arrobas todos aqui na descrição do episódio. Pri, qual a sua indicação? A minha indicação é um livro que ele se tornou um filme. Se chama Um Dia, o livro e o filme. É claro, eu sou dos livros, né? Então, pra mim, o livro é muito melhor, sempre, vai ser sempre melhor. Mas, assim, o filme também é legal. É a história... É a história de dois amigos que eles têm uma affair, assim, de idas e vindas, né? Mas qual que é o foco deles? Eles estão seguindo a vida deles, eles se conheceram na escola, né? Acho que no college, na universidade, enfim. E aí, eles estão sempre esperando o momento certo, né? Então, ele tá buscando coisas, ela tá buscando coisas. E, assim, eles sempre têm sonhos. Os sonhos deles se encontram, só que aí, na prática, eles estão tão imersos na realidade, na rotina e tudo mais, que fica sempre deixando para depois. Então, agora não é o momento da gente estar junto, da gente fazer coisa junto. Então, eles acabam se procurando mais quando estão na merda, sabe? Quando tá tudo dando errado, do que quando tá tudo bem. E eu acho que a gente faz muito isso, né? De esperar se conectar com as pessoas só quando tá tudo ruim, né? E esperar fazer coisas só quando tá tudo ruim. Ou então, eu preciso esperar o momento certo para mudar e tal. Então, é uma leitura legal, é um filme interessante pra gente refletir isso. Será que eu tô deixando a vida passar? Né? Eu tô sendo espectadora da minha vida, né? Ou eu estou sendo uma fazedora, como diz o Wesley, né? A vida é isso, ela foi feita pra gente fazê-la, né? Então, essa é a minha indicação. E a sua, Fá? Muito legal. Ai, que linda essa indicação. Eu amo esse filme, só que eu não vi o livro. Eu vou indicar a Thaís Godinho. Ela é uma produtora de conteúdo, também professora, dá cursos sobre produtividade e organização. Ela tinha um blog que chamava Vida Organizada e agora esse blog virou um método de organização que chama Método Vida Organizada. Ela tem livros e eu gosto muito dos conteúdos da Thaís porque ela traz essas reflexões importantes de como a gente pode, na prática, organizar a nossa rotina, né, e ser mais produtivo. Mas ela também tem uma história muito interessante de procurar ser mais produtiva para cuidar mais de si mesma, né? E aí ela traz alguns conceitos do budismo também na leitura dela, enfim. Então, sigam a Thaís, acompanhem os materiais dela. Eu recomendo super, já fiz alguns cursos dela e eu acho ela sensacional, porque acho que ela consegue unir essas ideias sobre produtividade que a gente está conversando hoje aqui. Perfeito. Muito legal. Bom, é isso, Gi. Muitíssimo obrigada. Nós estamos, assim, muito felizes com esse episódio. Foi muito gostoso, né, Pri? E queremos aqui te dar um presente. Dois, na verdade. Isso, porque tem o nosso presente e também fomos aqui surpreendidas que a nossa patrocinadora, também parceira, a Patrícia da Vibe for Fitness, também enviou um presente para você. Agora que você
levanta, vai pro personal, 6 horas da manhã, eu acho que vai ser Nossa, legal. super. Eu vou ali pegar pra gente te Que presentear legal. e te agradecer. Que legal. Eba. Então, esse é da muito Paty. E essa Obrigada. aqui é a nossa... Ai, eu tô fora do microfone. E a vela que a gente sempre entrega, né, Pri? Sim, a Eu nossa também velinha. tenho que abrir, porque eu vi que todo mundo abriu pra mim precisar abrir o meu. Como a gente tá no videocast, enquanto a gente vai falando, a Gi vai abrindo aqui e eu vou falar rapidinho pra vocês da Vibe for Fitness. Vocês já conhecem a Paty, mas a Vibe é uma loja de roupas fitness para mulheres, trabalha com todas as numerações, trabalha com vários tipos de tecidos também e é a nossa parceira aqui. Vamos ver o que a Paty preparou pra Gi. Eu consegui dar um nó. Sem eu já vou aproveitar e problemas. abrir o da... Isso, se você precisar rasgar o craft aí, fica à Eu acho que vontade. eu consegui dar um nó de novo aqui também. Eu vou tentar não Pode rasgar, abrir. porque eu vi que você já rasgou algumas vezes. A Paty chama as clientes dela de manas. Então, Manas. Mana, Paty, muito obrigada mais uma vez pela parceria. Paty, muito, muito, muito obrigada. Deixa eu mostrar aqui Vamos pra vocês ver. o que eu ganhei. Ai, olha Nossa, que linda. que cor. linda. Uau, adoro. Consegui, ó. Adoro. Ops. Ela é cruzadinha, Aqui. Ah, isso. cruzadinha atrás. Ela faz um X. Ai, que linda. Linda. E essa cor combinou demais com Nossa, você. Combina mesmo, adoro linda. essa cor, amei. E a minha velhinha. Obrigada, Pri. Abriu aqui pra mim. Ai, é tão cheirosa. uma Quando delícia. abriu. Eu tenho que cheirar, porque eu fiquei super curiosa. Ah, é uma fofa. Nossa. Olha que Olha, que lindinho. coisa mais linda. Que delícia, gente. Amei, A gente muito coloca obrigada. também o ateliê da Bia no @, que ela é legal. maravilhosa. Eu trouxe também um presentinho pra você. Eba. Um presentinho da Gold. E um presentinho do Jordan. pra você. Que Eba! demais. Ó, esse é o da Gold pra vocês. Obrigada, Gold Love Gi. Brasil, gente. Deixa eu mostrar ali na Transporte câmera. internacional. Olha, gente, que demais. E do Jordan pra vocês. Vamos ver o que tem no nosso kit. Ai, obrigada. estojo. É. Obrigada, Gi. Eu amo estojo. É, Eu sou a doida da papelaria. Vamos ver. e aí se- tem um caderno de uma edição especial. Ninguém tem esse caderno Gente, ainda. olha que demais. Gente, que demais, Gente, que incrível. Esse caderno é uma edição especial dos Lindo. nossos 10 anos. Ai, que Então, a lindo, eu marca da adoro. nossa festa de 10 anos. Nossa, E que nele lindo. tem um pouquinho da nossa história. Logo no começo, tem um pouquinho da nossa história também. Que demais. E olha do Jordan. E do Jordan um copinho de aniversário também. Olha que lindo. Lindo, Gold gente. fez 10 anos e o Jordan fez agora em abril 3 anos. Que demais. Gi, amei. Gi, E um valezinho para vocês irem no Jordan. A Pri vai ser um sacrifício, né? Pri? Nossa, Porque vai ser eu super imagino. Gente, Mas eu a amei Fá- o nome também da hamburgueria. Melhor Nossa, hamburgueria de Mogi, que demais. desculpa. Gi, muitíssimo Meninas, obrigada. muito obrigada. Foi um Muito obrigada, prazer enorme. adoramos. Foi muito, muito, muito legal. Muito obrigada por esse convite, poder compartilhar isso, poder estar com vocês. Muito legal. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelo nome também. Eu achei demais, porque tudo que nós passamos é um processo e respeitar esse processo é importante, né? Então, eu só tenho a agradecer. Foi um momento realmente muito especial para mim. Muito obrigada. Obrigada, Gi, a agradece. gente adorou. Ô, Gi, só agora para os nossos ouvintes saberem como que a gente encontra você, a Gold, o Mr. Jordan nas redes sociais. Mr. Jordan, está com o Mr. Jordan mesmo também no Instagram. Goldlog Brasil, Brasil com Z. E o meu Instagram é Gia Gomes. Mas a gente vai colocar também, colocar os Isso, né? vai estar arrobas, todos sim. os Perfeito. arrobas aí. Pri, como que a gente te acha nas redes? Pri Rodrigues, com 3 Is e 3 S. E você, Fá? Fabiola Passos _PC. E, pessoal, segue a gente no @me conta seu processo. Você que assistiu até aqui, rapidinho, vai aí no botãozinho do YouTube. Se inscreve no e canal. se inscreve no nosso canal. Tá Ativa bom? as notificações. Isso. Sim. Nós voltamos Sim. ainda com mais um episódio daqui a 15 dias. Muito obrigada. Tchau, Beijo, gente. gente. Obrigada. Tchau, tchau, gente.